Esse vídeo fala sobre um dos casos mais antigos e controversos da história criminal brasileira. Um caso que aconteceu em São Paulo na década de 1920 e que até hoje gera debates entre historiadores, criminólogos e juristas. Mais do que falar sobre um criminoso, esse vídeo busca lembrar das vítimas, entender o contexto da época e refletir como esse caso foi tratado pela sociedade e pela justiça. Em respeito às vítimas, esse vídeo não contém descrições gráficas. Antônio Lemes, de 15 anos, estava de férias do seu trabalho na fábrica de tecidos. Era a hora do almoço e ele falou para sua mãe que iria fazer um trabalho extra na casa de uma senhora que morava no bairro da Penha. Ele falou que voltaria a tempo do almoço. Antônio estava caminhando próximo ao mercado central quando avistou uns amigos e ficou um tempo lá conversando. Ele encontrou um homem desconhecido que se aproximou e o convidou para um almoço, para pagar um almoço para ele. Ele, sem imaginar os riscos, aceitou. O homem desconhecido, então, ofereceu uma boa quantia em dinheiro para Antônio acompanhar ele até o bairro da Penha. E como Antônio já tinha um trabalho para fazer lá, ele aproveitou a viagem. E quando os dois já haviam caminhado por um longo tempo, o homem guiou Antônio para um suposto atalho. Lá, o garoto foi atacado pelo desconhecido e acabou perdendo a consciência. Após Antônio desmaiar, o agressor enrolou um cinto em volta do pescoço de Antônio e apertou como forma de garantia. No dia seguinte, o corpo de Antônio foi encontrado e, segundo análises do legista, ele havia sido mexido depois de já sem vida. As investigações foram relativamente rápidas. Várias testemunhas informaram à polícia que tinham visto Antônio acompanhado de um homem. Como havia indícios de violência, a polícia logo procurou várias fichas criminais de agressores desse tipo. O crime chamou a atenção dos jornalistas locais que noticiaram o caso. Logo depois, um homem chamado Roque Siqueira apareceu e testemunhou ter visto Antônio ao lado de um homem. Ele estava no mesmo restaurante que Antônio estava com esse homem. E ele foi e testemunhou para a polícia. Segundo Roque, o suspeito era conhecido na região como um tipo de andarilho. Andarilho era, naquela época, uma pessoa que não tinha um lugar definitivo. E esse andarilho vivia jogando jogos de azar com cartas. Na época, os investigadores saíram com a principal testemunha do caso e foram encontrar o tal andarilho. Em pouco tempo, ele foi encontrado e preso sob a acusação de assassinato. O homem foi identificado como sendo José Augusto de Amaral. Após ser preso, a polícia não mediu esforços para pressionar ele violentamente para que ele falasse, confessasse. E não demorou muito tempo para que ele confessasse a existência de crimes anteriores. A história criminal de José Augusto Amaral começou em meados de fevereiro de 1926. Sua primeira vítima foi o garotinho Rocco, de apenas 9 anos. Ele trabalhava de engraxate na Praça da Concórdia, em São Paulo, e geralmente ele tinha muitos clientes. Porém, naquele dia em específico tinha chovido e as pessoas estavam com muita pressa para engraxar os sapatos. Rocco estava quase voltando para casa quando foi abordado por José. O homem ofereceu a Rocco uma boa quantia em dinheiro para que acompanhasse ele e ajudasse a levar umas caixas de roupa. Como o dia não tinha sido tão produtivo, Rocco aceitou e veio a acontecer
a mesma coisa que aconteceu com Antônio. Aqui a gente já pode ver que começou a ter um padrão. Aqui a gente já consegue identificar um padrão de aproximação e que demonstra um movimento calculado, ou seja, antes dele chegar nas vítimas, ele já tinha calculado tudo, ou seja, tinha sido tudo premeditado. José foi interrompido por faróis de um carro quando estava mexendo com Rocco, com ele supostamente sem vida, e acabou fugindo. Pouco tempo depois, Rocco acordou, ele não tinha perdido sua vida, ele estava apenas inconsciente, ele acordou e encontrou ajuda. Quando os familiares souberam dessa história, eles decidiram não prestar queixa e o caso acabou sendo esquecido. Eu procurei, porém eu não encontrei por que eles não denunciaram. Nas minhas pesquisas eu não consegui encontrar, infelizmente, o motivo disso, mas no futuro vocês vão ver que o caso voltou à tona. Naquela noite, José voltou ao local, mas não encontrou nenhum sinal da vítima. No fim de 1926, Antônio Sanches, de 27 anos, foi abordado por José em um banco de praça. Antônio Sanches, ele tinha perdido o emprego, tinha muitas contas para pagar e aluguel, então ele estava numa situação assim bem vulnerável. Quando José soube dessa história, ele o convidou Antônio para um almoço e ofereceu um suposto trabalho. José o levou próximo ao aeroporto Campo de Marte e o guiou a um carro, uma picape, onde ele acabaria se tornando mais uma vítima do mesmo padrão. Em 24 de dezembro de 1996, José Felipe de Carvalho, de 12 anos, estava caçando passarinhos pela manhã no Alto do Pari, em São Paulo, por volta das 4 horas da tarde. Naquele dia, ele pediu para sua mãe se ele podia ir até a igreja de Santo Antônio, onde aconteceria a missa de Natal. A sua mãe deixou ele ir para a igreja sozinho. Depois da missa, ele seguiu pela área do Canindé, quando avistou ao longe um homem vendendo balões. Ele foi até lá, comprou o balão e mais tarde ele foi e voltou para comprar outro balão. O vendedor notou o estilingue em seu bolso e falou para ele que conhecia um lugar onde tinha muitos passarinhos. Do mesmo jeito que ele fez com a vítima anterior, ele levou para próximo do aeroporto Campo de Marte e repetiu o mesmo padrão visto anteriormente. A última vítima viria a ser Antônio Lemes, de 15 anos, em janeiro de 1927. José contou aos investigadores todos os detalhes de seus crimes e em nenhum momento demonstrou arrependimento ou empatia. Em suas palavras, ele tentou deixar bem claro que ele só praticava o ato de violação com a vítima quando tinha certeza que ela estava sem vida. José Augusto do Amaral nasceu no dia 15 de agosto de 1871, na cidade de Conquista, em Minas Gerais. Ele era filho de 2 escravizados africanos do Congo, em Moçambique, que haviam sido comprados pelo Visconde de Ouro Preto. Aos 17 anos, José se alistou ao exército da Força Pública de São Paulo. Pouco tempo depois, ele serviu na Brigada Policial, no Rio Grande do Sul, e em outros 4 tipos de agências, chegando até mesmo a participar da Marinha. No entanto, em
todos, ele foi dado como desertor. Desertor é um militar que abandona suas unidades, postos ou serviço sem autorização superior, com a intenção de não retornar. Esse tipo de comportamento desapegado rendeu várias prisões por vadiagem em São Paulo. Vadiagem era uma acusação constantemente dada aos negros por eles não estarem aproveitando, fazendo nada com sua liberdade. Ele era um homem analfabeto, mas tinha diversas habilidades na cozinha e com instrumentos musicais. Em 1922, ele foi preso por roubo. Naquela época, era difícil para homens negros conseguirem trabalhos fixos ou justos. Ao longo dos anos, José começou a viver na rua como andarilho e a sobreviver com um pouco que ganhava de jogos de azar. Ele guiou os investigadores pessoalmente nos locais onde ele havia deixado os corpos e foram encontradas 2 ossadas humanas, uma sendo identificada como José Felipe de Carvalho e Antônio Sanches, desaparecidos desde dezembro de 1926. A mãe de José só conseguiu identificar por causa das roupas que foram confiscadas na cena do crime. Ou seja, a polícia já tinha três casos que o ligavam diretamente aos crimes. Foi então que o pai do pequeno Rocco apareceu e contou a história do que tinha acontecido com o filho. O garoto foi levado à delegacia e identificou seu agressor. E logo depois, outro garoto surgiu contando sua história. Antônio Manuel Neves Filho, de 16 anos, ele contou que também havia sido violentado por José. Então, o garoto Manuel Antônio Neves, de 13 anos, contou que havia sido abordado por José e levado sob promessa de um pagamento até a região de um aeroporto do Campo de Marte. Antes de chegar, ele percebeu que algo estava estranho e fugiu. Depois dos testemunhos, José afirmou estar sendo atormentado pelos fantasmas de suas vítimas. Antes do julgamento, vários especialistas e psiquiatras conversaram com o criminoso e ele foi considerado sádico e perverso. Antes que ele entrasse em julgamento, antes que o caso entrasse em julgamento, em junho de 1927, ele foi levado para a enfermaria da cadeia pública e pouco menos de uma semana, no dia 2 de junho, no mesmo ano, José Augusto do Amaral acabou morrendo de tuberculose pulmonar aos 55 anos. Sua morte resultou na anulação do julgamento. Durante sua época de atividade, cerca de 5 jovens entre 14 e 17 anos desapareceram e jamais foram encontrados. As autoridades da época acreditavam que ele também estava envolvido nesses casos. No ano de 2012, um júri simulado aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. José Augusto do Amaral foi julgado e absolvido por 257 pessoas contra 57 que votaram contra a condenação. O gesto foi meramente simbólico, mas para alguns, José esteve supostamente envolvido em um grande esquema de racismo. No entanto, criminologistas pouco discutem quanto a isso, por haver várias provas coletadas que ligam os crimes a ele e também das testemunhas que dizem ter visto ele junto às vítimas.
mais do que buscar respostas definitivas, relembrar essa história nos faz dar voz às vítimas, de certa forma, e refletir sobre como casos semelhantes são tratados hoje. Espero que tenham gostado, esse foi o primeiro vídeo longo do canal e vai estar sendo uma nova série onde vai estar tendo documentários sobre crimes, alguns brasileiros, outros da Ásia, outros da Europa, Estados Unidos. Eu não sei se vai estar dando muita visualização, acredito que não, mas estou fazendo mais por forma informativa para os poucos que assistirem ficarem em alerta constante, tanto para suas crianças, tanto com si mesmos.